Quarto episódio da terceira temporada de Euphoria tá no ar. Foi um episódio, assim, gente, caótico. Várias coisas interessantes acontecendo nesse episódio. Então bora lá que eu tenho muita coisa pra falar sobre aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Bia Zega, tenho esse canal que fala sobre filmes e séries que tenho assistido. E tô fazendo uma cobertura completa sobre Euphoria. Já tem vídeo dos outros 3 episódios aqui no canal. Então não esquece de entrar aqui pra conferir todos esses vídeos. E também não esquece de já deixar o seu like, deixar seu comentário e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E vamos falar sobre esse episódio que tiveram alguns momentos bem interessantes, assim, no meu ponto de vista, pelo menos. Pra mim, foi um episódio que prendeu a minha atenção. Eu diria que foi um episódio um pouquinho menos polêmico. Claro, sempre vai ter polêmica, tá, gente? Mas eu falo polêmica, eu tô sempre comparando lá com o primeiro e o segundo episódio que eu não gostei muito, então eu tô pensando nesses pontos, né? E já começamos o episódio com a Rue ali sendo parada pela polícia, né? O episódio anterior tinha acabado nesse momento em que os policiais abordam ela. E aí ali a gente vê que eles meio que abordam ela porque eles sabem quem ela é, né? Eles sabem que ela trabalhou pra Lori, que ela conhece ali a galera, que ela ficava levando as drogas pra lá e pra cá lá no México. E eles estão de olho na Lori, né? Eu tinha falado no vídeo anterior aqui sobre o terceiro episódio, vou deixar linkado aqui pra vocês. E eu comentei com vocês que não dava pra saber se eles estavam realmente atrás da Lori ou do Alamo, e aí a gente vê aqui que o foco é na Lori, né? E acaba que respinga ali um pouco no Alamo também, porque agora a Rue tá trabalhando com ele. E a gente vê que mais uma vez a Rue tá numa super saia justa, né? Porque eles vão ali convencendo ela a se tornar uma X9, a trabalhar a favor deles para que ela se livre das coisas, né? E aí eu acho que é uma coisa, assim, interessante e meio realista, porque a gente sabe que isso rola, assim, né, tipo, na vida real, pessoas que têm informações privilegiadas, às vezes, se colabora com a polícia, consegue se safar de boa parte das coisas, ou até de tudo, que é o que deu a entender que vai acontecer com a Rue se ela continuar colaborando com os policiais, porque ela sabe que ela tem muita coisa a perder. E aí, eu queria também já ressaltar aqui que nesse episódio tiveram alguns momentos assim específicos da Rue, né? Não sei se foi por conta da conversa com os policiais que teria feito ela ir mais por esse lado que eu vou falar agora, que é de um lado bem mais consciente, sabe? Eu sei que ainda é a Rue, tá, gente? Ela vai fazer as coisas erradas e o primeiro pensamento dela vai ser mais conturbado do que numa linha de raciocínio certa, mas eu sinto que ela tá um pouco mais consciente, no momento que aconteceu um pouco mais pra frente, né, eu vou chegar a falar sobre isso, que acontece uma situação complicada ali com uma das meninas lá da boate do Álamo, e ela fica bem mexida com a situação, enfim, mas eu não sei se vocês pegaram assim também, como eu, mas eu senti que a Rue tava um pouquinho mais consciente das coisas, assim, e quase com uma sensação de, cara, eu realmente vou aproveitar essa brecha que eu consegui de ajudar os policiais pra me livrar disso, sabe? Eu acho que seria interessante a personagem ir por esse caminho, inclusive, pra gente ver a Rue realmente saindo dessa bolha de coisas erradas, né? E daí, no episódio, chegamos já na parte em que a gente descobre o que aconteceu com o Nate e com a Cassie depois do grande evento que foi o casamento dos dois, que aconteceu lá no terceiro episódio, né? Então é mostrado que o Nate conseguiu ali costurar o dedinho dele, né, que o cara tinha tirado, e aí ele usa toda uma metáfora pra convencer a Cassie, né? Não, eu acho que o meu dedinho é uma metáfora pra nossa vida, porque a gente tem que consertar o que tá quebrado, né? E aí eu gosto que nesse momento dá pra ver que a Cassie, ela tá assim puta da vida com o Nate. Ela assim tá revoltada e ela fica falando pra ele assim: "Nate, tipo assim, o que você tá falando? Por que você tá falando isso? Que metáfora? O quê? Você falou que a gente era uma parte da metáfora, agora você tá falando que nós somos as cicatrizes da metáfora. Não tem como consertar uma coisa que foi quebrada antes, né?" E aí eu acho que a Cassie traz mais a realidade do que seria essa metáfora que o Nate estava querendo fazer do que ele próprio. Justamente no momento em que ela fala pra ele que não tem como consertar, não tem como uma coisa que foi quebrada voltar a ser exatamente a mesma de antes. Não tem como, vai ficar ali as rachaduras e as cicatrizes, né? E depois ele fala que eles são as cicatrizes. E ela fala que não, que é pra ele, tipo assim, parar com isso. E inclusive pergunta pra ele quanto eles estão devendo, e ele já está falando que tá devendo por volta de US$ 1 milhão. Eu não sei como que o Nate vai pagar isso, tá, gente? Eu realmente não sei. Eu tenho uma teoria que eu já falo pra vocês aqui nesse gancho deles dois, mas aí eu tenho um outro momento ali, logo nessa conversa, que eu gosto que a Cassie vira pra ele e fala que o conto de fadas acabou. E ela se levanta e vai, né? Que ela tava ali cuidando do pé dele e ela vai embora.
de casa, né? E ele fica ali meio sem o que fazer. E ela faz as malas. E a gente tem a narração da Rue que fala que a Cassie ligou pra única pessoa que poderia ajudar ela naquele momento. E a gente vê que é a Mad. E aí, eu tinha visto muitas pessoas com umas teorias, né? Porque como sai uma prévia do que vai acontecer no episódio seguinte, dava pra entender que a Cassie e a Mad iam estar juntas em alguma festa, em alguma coisa assim nesse sentido. E muita gente começou a falar que a Mad ia começar a agenciar a Cassie e ia virar meio que a cafetina dela, sabe? E aí a gente vê que não é exatamente isso que acontece, né? A Cassie saiu de casa e ela fala pro Nate que ela vai trabalhar. E aí eu achei, assim, curioso, não sei como que vai se desenrolar isso, tá? Mas em nenhum momento ela fala que ela vai se separar do Nate. Ela fala que ela foi atrás da vida dela. Ela vendeu ali o anel pra poder alugar um apartamento ali, até no mesmo complexo ali que a Alex mora, né? Que elas são irmãs, caso alguém não se lembre. Então, né, fazia sentido ela meio querer ficar perto da irmã. Mas o rolo dela, né, a relação dela com a Mad, acaba que eu não enxerguei muito bem, 100% por esse lado de a Mad se vingar dela, fazendo ela virar, né, uma garota de programa. Realmente não vi por esse lado. Ela foi fazendo o que a Cassie queria, porque no final das contas, desde o início da temporada, a gente viu que a Cassie já queria ser uma garota do OnlyFans. E aí vem a minha teoria que eu falei pra vocês. Será que a Cassie realmente não vai querer se separar do Nate? Vai conseguir ali os trabalhos dela e vai pagar a dívida dos dois e os dois vão ficar juntos? Eu não duvidaria que isso acontecesse, gente, não duvidaria, porque acaba que de alguma maneira muito doentia, eles gostam um do outro. Isso é uma coisa assim que ficou nítida, sabe? E ela sabe que ela consegue fazer muito dinheiro muito rápido sendo uma garota do OnlyFans. Então, eu acho que pode ser que vá pra esse lado. Tá? E é mostrado também, né, que nessa saída dela de casa, ela tem toda uma mudança de visual, a Mad produz ela. E aí por isso que fica com esse ar também, né, de que a Mad tá fazendo aquilo ali pra ganhar o dela e meio que expor a Cassie, assim. Mas a Cassie claramente quer. Entende? Então a Mad tá ali depois, né, tirando umas fotos dela ali, que rola aquela interação ali maior com o elenco antigo, né? Porque a Mad tá tirando foto da Cassie, a Alex tá ali do lado. E, inclusive, falando sobre a Alex, ela nessa cena ali, ela é uma que traz um ponto de realidade, porque já tá ali aquela cena bizarra da Mad tirando foto da Cassie pra colocar lá, né, nos conteúdos dela. E a Ru já chega perguntando pra Mad se ela tem um contato de algum outro traficante, porque, né, ela tá precisando ali pra poder continuar com o plano ali da polícia, porque o Alamo não tá mais querendo fazer trabalho com a Lori. Já vou falar sobre isso também. Mas Alex traz um ponto ali, tipo assim, cara, vocês, que mundo que vocês vivem, sabe? Tipo, olha a situação que você tá, uma vendendo o corpo, a outra fazendo, a outra vendeu o corpo, e a outra pedindo um contato de um traficante, né? Elas até acham que a Ru tá voltando a usar droga, né? A Ru fala que não era nada disso que ela tava precisando. Então, a Alex, ela traz esse ponto de realidade, ela cai na realidade ali, naquele momento, e ela fica meio que horrorizada. E aí, aproveitando, já que eu estou falando sobre a Alex, teve um momento que envolveu mais a Alex aí nesse episódio junto com a Jules, né? Porque logo depois disso, ela oferece uma proposta de trabalho para a Jules fazer um quadro para expor ali num dos projetos que ela tá trabalhando lá em Hollywood, né? Lembrando que a Alex é assistente de uma grande produtora, diretora lá de Hollywood nessa temporada. E aí, gente, é uma coisa assim que até agora eu tô tentando entender o real propósito da cena da Jules ali com aquele quadro. Por quê? Eu acho que existem duas vertentes, tá? Ou eles simplesmente não sabem o que vão fazer com a personagem e estão só fazendo ela ficar fazendo coisas aleatórias e não, fazendo um tanto de coisa que nada dá em nada, sabe? Ou eles querem polemizar a troco de nada também. No final das contas, é a troco de nada, é uma exposição meio complicada. E isso porque, né, pra quem viu o episódio, né, e já está assistindo esse vídeo aqui, viu que é um quadro polêmico. A Alex fala, é pra você pintar um piquenique, né, e tal. Aí a Jules fala, eu tipo, com aquelas mulheres, os barquinhos, com guarda-chuvinha. E a Alex fala assim, mais ou menos isso, mas assim, faz do seu jeito. E aí acaba, gente, que a Jules pinta um quadro, assim, cheio de pessoas com órgãos masculinos, sem roupa. E, cara, eu entendo a expressão artística, tá? Mas
ao mesmo tempo, tipo, por que que ela fez isso? Até eu fui assistir o episódio e fui ver um pouco do que a galera tava falando, porque realmente essa cena, ela me deixou assim, qual é o intuito disso daqui, sabe? É só ridicularizar a personagem, só mais uma vez mostrar que ela é uma personagem que é tudo sexualizado em volta dela, tipo, precisava, não poderia só colocar que ela tinha feito um trabalho e que a carreira dela de artista ia começar a deslanchar, porque foi o que eu achei que ia acontecer quando eu vi a prévia do episódio. Eu realmente achei que era pra esse lado que a história da Jules ia ser muito incrível ela deixar de ser Sugar Baby e começar a ter a própria grana dela do próprio trabalho, assim, sabe? E aí eu vi muitas pessoas falando sobre também não terem entendido, e muita gente falando que achava que tinha sido um momento mostrando o quanto a Jules é egoísta, né? Egoísta, egocêntrica, tudo tem que ser sobre ela, do jeito dela, que ela não aceita as coisas, que ela é mimada, que ela saiu, tipo, a mulher pediu pra ela arrumar o quadro e ela tacou um tanto de tinta por cima, tal, como se estivesse fazendo de birra. Eu também entendo desse lado. E também vi umas outras pessoas falando sobre o fato de ela ter se sentido mais uma vez censurada, que no final das contas ela realmente não tem liberdade de verdade para fazer o que ela quer. Só que na minha cabeça precisa existir um meio termo. Ela pode ter a liberdade de expressão dela, mas desde que também siga alguns passos, sabe? Tipo, era um trabalho, era uma oportunidade que caiu no colo dela de fazer um trabalho incrível, sabe? Assim, de poder ter uma chance de alavancar a carreira dela. E aí não foi muito bem utilizada. Tipo assim, cara, é só fazer o trabalho, pega seu dinheiro e vaza, sabe? Precisa disso. Só que eu sinto que eu não sei, gente, se é uma coisa da direção, eu não sei se é uma coisa de quem fez o roteiro dessa temporada pra Jules, eu realmente não sei. Não consigo entender pra onde eles estão tentando levar a história dela, porque se for pra literalmente mostrar que ela, tipo assim, ela vai ser só uma Sugar Baby, então esquece essa história de artes. Sabe? Já tinha mostrado no episódio anterior que ela não tava mais querendo tanto fazer, falou que não ia mais fazer a faculdade de artes e tava ganhando uma grana, né, sendo Sugar Baby lá daquele cara casado. Por que então continuar com essa história de arte? Tipo, dar uma oportunidade pra ela pra mostrar que ela é censurada, né? Tem até um momento em que, antes dela chegar ali, né, quando tá só mostrando o quadro que tá a Alex e a chefe dela ali, a galera do elenco, e aí a mulher fala, ai, o que que a sua amiga tava pensando? E aí a Alex até fala assim, a gente tem que falar isso com cuidado, porque ela é trans. E aí a mulher fica, tipo assim, sabe, como se uma pessoa trans não pudesse fazer alguma coisa sem ser sexualizada, tipo, o que que tem a ver? Não é muito o meu local de fala, obviamente, mas eu não acho que precisa ser levado pra esse lado, sabe? Então eu fico realmente chateada, porque eu gosto demais da Jules. Eu falei sobre o episódio anterior que eu entendi o fato dela ter se tornado uma Sugar Baby, que a trajetória dela na série, na primeira e na segunda temporada, não me espantava ela ter se tornado uma Sugar Baby, mas ela é uma artista incrível. Então eu falei, cara, tem uma oportunidade de virar a jornada dela aqui muito grande, sabe? Quando eu tinha visto a prévia do episódio, e eles simplesmente escolheram jogar isso no lixo, e muito provavelmente ela não vai voltar a pintar, porque ela, né, de alguma maneira ele pode ter se sentido humilhada, desrespeitada, pressionada, limitada, não sei. Então eu realmente acho que essa história dela pintar vai cair por terra, assim, honestamente. E aí, antes de chegar nas partes mais tensas, né, que foi do meio pro final do episódio, eu quero só falar de um momento que foi assim, icônico, que foi o Nate se humilhando naquele lugar ali, que é tipo uma prefeitura, né, que ele tinha falado que tá tentando conseguir os direitos ali pra construir todos os negócios que ele quer lá, mas tem um diacho de uma flor lá, que é raríssima e não pode tirar, e gente, ele se implorando, se humilhando nesse lugar pra conseguir os direitos disso e o cara negando, né, falando que vai deixar adiado até ter mais uma outra avaliação lá. E, gente, sério, o Nate tá muito ferrado. No meu ponto de vista, todo castigo pro Nate é pouco, tá, gente? Perdão. Ele é uma pessoa péssima. O Nate não é uma pessoa legal. Ele fez coisas horríveis, sabe? Ele não dá, gente. Então, assim, eu espero que ele se lasque cada vez mais. E já saiu aí algumas imagens dos próximos episódios e parece que aqueles caras vão voltar atrás do Nate ali. Mas eu precisava comentar desse momento aqui, que não teve tanta relevância, assim, pra série nesse episódio. Mas eu queria comentar porque, assim, eu assisti essa cena dando risada. Porque, ai, o Nate se humilhando,
honestamente é bom demais de assistir, tá? E já que a gente tava falando sobre o Nate, quero terminar o que eu tava falando sobre a Cassie, né, no início do vídeo, porque mais pro final do episódio, a gente vê que ela vai numa festa ali de um super influenciador com a Mad, que é meio que um amigo da Mad, e a Mad fala pra ela, olha, a gente tá aqui com o objetivo de fazer você ganhar seguidores, então assim, você tem que chegar o mais perto dele, mas você não pode se entregar pra ele, então tipo assim, ofereça, mas não entregue. Né? Quem viu o que a Mad falou sabe do que eu tô falando aqui. E aí a Cassie, ela entra ali naquele personagem, a gente vê que ela tá bem tensa ali no início, e ela começa a beber e começa a se soltar, porque ela precisa seguir o plano dela pra dar certo, e ela consegue chamar a atenção do cara, até leva o cara lá pro quarto. E nesse rolo aí dela tentar chamar a atenção do cara, ela encontra uma menina que, se eu não me engano, é a menina que apareceu no início da temporada, que era a menina que a Mad agenciava. Eu não conferi exatamente essa informação, mas eu acredito que seja, até porque ela fica falando, ai, a Mad te agencia, nossa, que curioso, né, e tal. Então ela tá ligada ali que a Mad provavelmente tá agenciando alguém que não era ela, né, porque a Mad teve que deixar de agenciar a menina ali no início da temporada. E a gente vê que a Cassie consegue, gente, é assim, por um tris, que ela consegue fazer com que o plano dela dê certo, porque simplesmente o cara vai pra cima dela, né? Ele tá com a outra menina ali, mas a outra menina usa ali, cheira os negócios que eles estavam ali, ela acaba passando mal. E o cara vai pra cima da Cassie, né? E a Cassie já tinha feito todo um teatro ali pra conseguir chamar a atenção do cara. Mas a Mad vai atrás dela. E aí foi um ponto que eu gostei, né? Que pra mim foi a prova de que não necessariamente a Mad está prostituindo a própria amiga, não está colocando a amiga numa situação muito, muito pior, né, do que ela já tá, porque a Mad vai atrás dela. Eu acho que teria sido pior se a Mad tivesse ido embora. Por um segundo eu achei que a Mad iria embora, mas aí ela vai atrás ali da Cassie, porque querendo ou não, ela sabe que se a Cassie der certo, ela também dá certo. Ela sabe como que esse mercado funciona. Ela já tá ali em Hollywood há tempo suficiente pra saber o quanto que essas meninas ganham e o quanto que ela pode ganhar em cima disso. Então, ela quer que no final das contas a Cassie dê certo pra ela dar certo também. Então, ela consegue chamar ali os caras pra abrir a porta do quarto, né? Que a Cassie tava lá com aquele cara. A Cassie faz o merchan dela ali, fala que o nome dela é Cassie, que esse é o nome dela no user dela também. E funciona, gente. Eu fiquei assim, passada, que aí depois mostra ela e a Mad indo embora, e o celular dela assim pipocando com um tanto de mensagem, né, e também já vimos aí na prévia que saiu do episódio seguinte, que vai dar certo, que a Mad fala pra ela que acho que ela já conseguiu 2.000 seguidores, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, a carreira de OF, né, de OnlyFans, está começando para a Dona Cassie. Quero ver como que isso vai render nos próximos episódios. Em paralelo a essa cena da Cassie, um pouquinho antes ali da cena do quarto, tá rolando uma cena ali na boate junto. E aí, nesse episódio, tivemos uma nova adição ali no elenco do clube, né, daquela boate do Alamo, que é uma menina que tá dançando ali, né, que é uma nova queridinha do Alamo, que chama Kiri. E aí, gente, rola uma cena assim que, putz, pra mim foi difícil de assistir, me embrulhou o estômago, porque foi é uma cena muito polêmica, né? Que ela vai dançar ali pra 4 caras, ela tá ali sozinha num espaço com esses 4 caras, e ela não vai só dançar, né? Eles vão fazer coisas a mais, e aí mostra nas câmeras que o cara tá, tipo assim, pegando muito pesado com ela, não só utilizando do próprio corpo, como também de objetos, pra, né, cometer atos ali. E, nossa, gente, eu assisti a cena assim, juro por Deus, só de lembrar já me embrulha o estômago, porque foi muito pesado. Eu não gostei nem um pouco dessa cena. E aí ficou um paralelo entre essa cena e a cena da Cassie, né? Que são duas meninas que elas estão ali se vendendo pra conseguir alguma coisa na vida, né? E só que, ai, gente, foi muito tenso. Foi muito, muito horrível. Muito feia essa cena. Eu não gostei nem um pouco. Eu acho que pesou demais, pegou pesado demais. Poderia ter sido talvez um pouco menos gráfica, mesmo que tenha sido rápido, porque quando a gente para pra analisar, é um curto tempo ali que mostra no episódio, mas pra mim já foi demais, assim, passou da conta, sabe? O episódio tava tudo bem até chegar nessa parte. E por falar agora, né, na boate do Alamo, vamos falar sobre esse núcleo de Alamo, Rue e a galera ali. Por quê?
A Ru tá desesperada para que o plano dela dê certo, né? Falei para vocês no início do vídeo que ela tá trabalhando com os policiais, mas para isso acontecer, ela precisa manter contato entre a Lori e o Alamo para poder entregar ali os dois para a polícia e ela conseguir se safar. Esse é o plano, né? Só que como o Alamo mandou de arrasta o pássaro da Dona Lori, eles não estão mais fazendo o trabalho juntos, né? Eles não estão mais trabalhando juntos. E a Ru começa a ficar desesperada, chega a pedir contato ali, né? Como eu falei pra vocês, de outro traficante pra Mad, mas não dá muito certo. E ela começa a ficar um pouco desesperada, né? Então tem um momento ali que eles estão jogando poker, se eu não me engano, e a Ru fica falando, ai, por que a gente não procura outra pessoa? Eu tenho uns contatos no México ainda e tal, a gente pode fazer. E o Alamo começa a desconfiar dela, começa a achar que tem alguma coisa errada. E aí, por sorte, né? Ele sugere que ela tá estranha porque ela tinha voltado a usar de novo. E aí ela fala, ai sim, né, eu tive uma recaída, porque é a maneira de ela conseguir se esquivar disso. Porém, essa mentira dela não vai durar muito, porque tem várias outras coisas acontecendo ali na boate, né? Como eu falei pra vocês, teve a cena ali da menina da Kitty, né, que é a nova dançarina ali da boate, que a Ru viu pelas câmeras que tava rolando uma coisa errada ali com ela. E aí ela vai até a menina, né, no banheiro pra perguntar se tá tudo bem, se ela tava se sentindo forçada a fazer aquilo, se tinha alguém forçando ela a fazer aquilo, se ela realmente queria ter aquela vida. E aí a menina tá, assim, em choque, né, mas fala que o sonho dela é dançar, porque acaba que essas meninas, elas são muito influenciadas pra permanecer nesse meio. A gente sabe que isso é uma realidade, né? Eu falei pra vocês que foi uma cena muito horrível, mas é uma realidade, infelizmente. E a Ru fala aquilo tudo pra ela, só que a personagem ali da Rosalia, que a gente vê ali que o nome dela é Magic, né, tá no banheiro também, e ela escuta e ela fica encarando a Ru ali, né, depois até assoviando uma música ali, fica um clima tenso ali entre elas, e ela vai ali pro escritório daquele cara que é braço direito do Alamo, que, gente, perdão, eu não decorei o nome desse personagem, acho que ninguém fala o nome dele, mas o cara de óculos lá, que fica ali cuidando da boate, ela vai dedurar a Ru pra ele. Ela fala que tem alguma coisa errada com a Ru, que ela não confia na Ru, que ela é uma X9, né? Que tá, porque ela foi falar com a menina, perguntar se alguém tava forçando ela. E a Ru dá a sorte de voltar ali, porque ela tinha deixado o celular dela ali, ela precisava ligar pra polícia. E aí, o que que acontece? Como o celular dela tava com uma escuta, os policiais avisam ela que a menina entregou ela e que ela precisa fazer alguma coisa e ela planta ali umas paradinhas de droga no armário da menina pra poder tentar fazer com que ela saia, né? Porque eles falam que eles vão ter que fazer com que ela saia porque ela dedurou a Ru. Aí, gente, começa uma parte muito caótica do final do episódio, porque o cara começa a gritar com a Ru começa a gritar com a Magic também, e aí ela fala espanhol e ela fala inglês, e aí elas começam uma discussão, cada uma chamando a outra de mentirosa, o negócio começa a virar um caos, assim, as duas, o cara fala que alguma das duas tá mentindo, alguma das duas tem que falar a verdade logo, nenhuma das duas fala nada, e no meio tempo disso, a boate está sendo invadida pelos capangas da Lori, né, porque eles querem se vingar por conta do negócio de do pássaro lá, que foram lá mandar o pássaro da Lori de arrasto. Eles sabem que foi o Alamo, eles têm essa consciência de que foi o Alamo, então, eles vão lá mascarados pra tentar pegar as coisas que tá ali naquele cofre do Alamo, né? Que aparentemente tem dinheiro, deve ter droga também, deve ter um tanto de coisa ali naquele cofre. E aí eles vão até lá, chegam até a dar um tiro, né, no cara, porque o cara não quer abrir o cofre de jeito nenhum. E aí a Ru e a Magic estão ali, uma do lado da outra, em choque, porque o cara também tá ali apontando a arma pra elas. Enfim, fica uma situação muito caótica. E aí eu acho interessante o que acontece logo depois disso, bem o finalzinho do episódio. Que é que os caras saem, né? O cara abre o cofre, no final das contas, eles pegam as coisas e saem ali. E tinha uma pessoa do lado de fora esperando eles, né? Numa caminhonete. E aí a personagem da Rosalia, ela vai olhando nas câmeras pra ver quem era a pessoa, se dava pra ver alguma coisa, né? E ela consegue ver só a boca da pessoa, e ela fala que é uma mulher e que tem lábios gigantescos. E aí eles reconhecem que é a Faye, que a Faye virou ali uma peça ali do grupo da Lori também, porque ela entrou ali com a Ru e acabou ficando, né? Porque ela tá namorando com um dos carinhas lá. E aí, por que eu achei isso engraçado? Porque quando a Faye apareceu lá na segunda temporada, todo mundo falou muito sobre a boca dela, que ela tem muito preenchimento, né? Ela tem aquela boca enorme, assim. E virou uma marca registrada da Faye. Então,
de longe todo mundo olha uma boca daquele tamanho e vai saber quem é a personagem, vai saber quem é a atriz. Então, mesmo com a câmera assim meio ruim, a Ru consegue decifrar que é a Faye, né? E aí agora, gente, depois disso, depois desse final, eu realmente sinto que as coisas entre o Alamo e a Lori vão piorar ainda mais. E aí, eu gosto porque me dá mais clareza sobre para que lado a série tá indo. Eu já tinha falado até o episódio anterior, se eu não me engano, no vídeo que eu fiz no episódio anterior, eu ainda tinha falado sobre isso, que eu não sabia para que lado que a série tava indo. Se ia focar nos personagens principais, ali como sempre tinha sido, ou se essa questão ali do cartel de drogas, né, e tal, a coisa dos traficantes, se isso ia ser o foco principal. E me dá a entender que esse vai ser o foco principal. Até porque também já apareceu na prévia do próximo episódio que tanto a Mad quanto a Cassie vão fazer alguma coisa de trabalho com a galera ali do clube do Alamo. Então eu acho que isso vai trazer ali o elenco principal. Mas eu acho que demorou um pouco pra gente conseguir ter essa noção, porque já estamos na metade da temporada. Vão ser 8 episódios, então já lançaram 4. E estamos oficialmente na metade da temporada. Claro, ainda dá tempo de acontecer muita coisa. Tem episódios aí de 1 hora e pouquinho que estão saindo. Mas eu acho que eles poderiam ter deixado isso claro, tipo, no final do episódio 2, sabe? Não ter deixado tão turvo, tão confuso assim, sabe? É o meu ponto de vista, tá, gente? É o que eu acho. Mas agora eu consigo entender pra que lado que eles estão indo mais, assim. Essa briga do Alamo com a Lori vai ser um grande caos ali, porque vai acabar envolvendo a Ru, vai envolver a personagem da Rosalia, né, que é a Magic, inclusive também vimos aí falando aí por cima que a Angel não volta mais, que ela tinha fugido da reabilitação. Então, eu realmente acho que ou a Angel fugiu mesmo, ou ela foi de arrasta. Então tem muitas coisas permeando ali esses dois, ainda tem essa questão da polícia, e a Ru no meio de tudo isso. Então eu acho que agora eu consegui sentir o que eles queriam, qual era a ideia para essa temporada. Posso estar completamente errada? Óbvio que sim, porque Euforia é um caos. Mas nesse episódio eu senti essa vibe, assim, de que a série definitivamente vai pra esse lado, de colocar a Ru no centro e ficar Alamo, Lori, Jules, Mad, Cassie, Angel, Magic, todo mundo literalmente em volta da Ru agora. Porque meio que sempre foi assim, Euforia, né? Tudo sempre girou em torno deles mesmos ali. Mas eu sentia que tava faltando essa liga, sabe, na temporada. E aí, nesse episódio, eu consigo enxergar essas conexões acontecendo de uma maneira um pouquinho mais clara. E bom, dito tudo isso, eu acho que esse episódio é um episódio bom, é um episódio interessante, como eu falei pra vocês. Teve ali aquela cena muito pesada que eu não gostei, né, com a menina da boate. As coisas que envolvem a Cassie ainda são um pouquinho complicadas pra mim, porque eu não gosto muito dessa hipersexualização da personagem, como eu falei na minha análise sobre o episódio anterior, tá aqui no perfil, já falei pra vocês, vão lá assistir. Eu gosto muito quando a Sydney Sweeney, ela traz papéis dramáticos, assim. Mas eu senti que agora, nesse primeiro momento, esse primeiro contato real dela com o OnlyFans, estava sendo um pouquinho interessante de ver para que lado que ela tá indo, sabe? Mas eu ainda acho, tá, gente? Não vou descartar a possibilidade de ela fazer isso justamente para conseguir dar o padrão de vida que ela e o Nate querem. E eu não duvido que ela fique com ele. Então acho que ia ser um plot, assim, muito louco, ela se super sexualizar, mas ela virar, tipo assim, a chefe da casa, sabe? Tipo, o dinheiro vir principalmente dela, e aí o papel trocar, o Nate virar um esposo troféu. Eu não duvidaria que a gente visse essa inversão de papéis aí, mesmo que feita de uma maneira assim muito ruim no meu ponto de vista, mas ia ser pelo menos interessante de ver como que ia ser essa dinâmica dos dois, como que o Nate iria receber isso, como que ele vai receber isso, né? Então eu tô bem curiosa. Mas eu gosto mais do desenvolvimento num geral, assim. Eu acho que esse episódio foi um episódio que eu consegui. Sabe quando você. Eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação assistindo, mas eu senti que ele tava numa linha um pouco mais coesa, sabe? Uma coisa tava mais ligadinha na outra, e aí as coisas estão começando a se amarrar um pouco melhor, como eu falei pra vocês, pra tudo no final das contas chegar na Ru, sabe? Que é a peça ali, é o que dá a liga em todo o grupo. Então,
Não sei exatamente se é esse o objetivo, mas foi o que esse episódio me passou, pensando no que já aconteceu na temporada até o momento, sabe? Eu acho que foi o episódio que foi mais coerente com o que eles estão querendo apresentar, sabe? Com essas ideias muito confusas, parece que elas começaram a se alinhar nesse episódio. E assim, claro, nem de longe, gente, eu preciso deixar isso aqui ressaltado, né? É a melhor temporada de Euforia. Pra mim, a primeira temporada, ela sempre vai ser a melhor de todas. Mas está melhor do que o primeiro episódio. O primeiro episódio, pra mim, é tipo assim, muito ruim. Muito ruim. Esse eu já acho um episódio bom, sabe? Como eu falei pra vocês. Então, eu acho que valeu a pena. Tá valendo a pena até o momento continuar a série, tá? Se continuar nesse ritmo, ótimo. O que não pode é cair, porque se cair vai ser dificílimo de continuar a assistir até o final. Mas me contem aqui o que vocês acharam, gostaram, não gostaram, quais são as teorias que vocês estão tendo aí para esses personagens nessa segunda metade aí da temporada. Me contem o que vocês estão gostando e o que vocês não estão gostando. Mas é isso, um beijo e até o próximo vídeo.